hoje? Ai, conversa comigo hoje. Como é que vocês estão? Me conta. Ai, tô tão feliz de estar aqui de volta. É tão bom. Eu tô só pensando porque depois eu vou voltar de férias e não vou mais ter tanto tempo assim, sabe, pra gravar. E aí fico pensando porque eu vou ficar um pouco chateada, mas enfim, tá tudo bem. A gente tem que aceitar, né, as circunstâncias que a gente vive no momento e tem que seguir, e é isso. Bom, adivinha sobre o que eu vim falar hoje? Adivinha? A pessoa já tá, né, virada, coitado, né? Já tomei meu remédio hoje, fica tranquila, tá? Então, hoje eu vim falar sobre intercâmbio. Lembra que eu terminei a parte de Bristol, que eu contei tudo pra vocês. Agora eu quis fazer um roteiro um pouco mais elaborado, né, com tópicos e tudo mais bonitinho. Achei que ficou muito amador. É, eu sou amadora ainda, tá? Ok. Enfim, aí eu quis fazer por partes e tudo mais. Então, bora pra esse vídeo. Vamos lá. Como que eu quero contar pra vocês, na verdade, do início mesmo, como que tudo começou, quais foram as ideias iniciais, por que eu escolhi o cachorro, né? Aqui em casa, você sabe, né? Que parece zoológico. Enfim. Como que começou, como que a ideia, né, de iniciar. Então vamos lá. Quando eu pensei sobre fazer um novo intercâmbio, eu queria muito ficar, primeiro quesito meu era a questão do tempo. Eu queria um lugar que eu conseguisse ficar o máximo de tempo possível. Então, quais foram os primeiros critérios que eu analisei? Foram os países que permitiam que eu pudesse ficar mais tempo lá. Por quê? Porque eu queria também um país que eu pudesse trabalhar, ou seja, que eu pudesse estudar e trabalhar. Porque querendo ou não, eu ia conseguir uma renda, né? Ao invés de ficar só gastando, eu também ia conseguir uma renda para eu fazer outras coisas. Então, quando surgiu a ideia de eu fazer um novo intercâmbio, esses foram os quesitos que eu analisei primeiramente. Após isso, eu fui pesquisar sobre os países que, né, me dariam essa oportunidade, que eu conseguiria fazer isso. Dentro de vários, não são tantos que tem assim, tá? Não são quase nenhum permite visto com trabalho, mas o mais rentável, assim, o que cabia no meu bolso na época era a Irlanda. Então, assim, foi um dos principais motivos que me fizeram escolher a Irlanda. Primeiro porque o visto lá é muito fácil, né, por conta do material seu da escola, de você ter o visto, que quando você vai pra lá e você pode estudar, você pode trabalhar. Os quesitos que me fizeram escolher a Irlanda foram os seguintes. Primeiro, tempo que eu podia ficar lá, é uma quantidade de tempo maior. Na época era 1 ano, hoje em dia são 8 meses. E na época que eu também fui fechar, que foi em 2016, teve esse problema porque estava nessa transição de 1 ano passando para 8 meses. Então teve essa diferença, né? Seria para eu ficar 1 ano, mas eu consegui o visto para 8 meses. Então esses foram um dos principais quesitos. E também a questão de você poder trabalhar lá, ou seja, você poderia estudar e trabalhar. Claro que tem uma carga horária, você não pode trabalhar tipo, vou trabalhar, não. Tem uma quantidade de horas que você pode trabalhar por semana. Mas, enfim, foi esse quesito principal quando eu escolhi a Irlanda. Outro quesito muito importante e fundamental também foi a questão de money. De todos os países que eu pesquisei, que eu procurei e tudo mais, a Irlanda foi o mais em conta, o que cabia realmente no meu bolso. Como eu falei em algum vídeo anterior, não lembro, eu tinha um sonho muito grande de ir pra Nova Zelândia, né? Quem não quer ir? Uma por conta de como é o país, de como é a cultura, de como são as pessoas, mas por conta disso. Só que assim, é extremamente fora, né, do meu padrão de vida, do que eu conseguiria juntar de dinheiro para poder ir. Então, infelizmente, na época, continua sendo nessa época também, eu não conseguiria ir, porque você tem que juntar um dinheiro, né,
não sei nem como juntaria, mas enfim. Então, isso também me fez escolher a questão de ir para a Irlanda por conta do dinheiro. É uma quantia que eu acredito que não seja tão impossível. Hoje, se você quiser fazer um intercâmbio mais curto, aqui no meu caso eu fiz um mais longo, então querendo ou não, né, você vai demandar de muito mais dinheiro, mas uma coisa mais curta, né, para você passar um tempo bem mais curto, você consegue ir com pouco dinheiro. Então, beleza, esse foi o segundo quesito que me fizeram escolher a Irlanda. Outro quesito também muito importante é que na Irlanda tem muito, mas muito brasileiro. De verdade, inicialmente, você pode falar assim, é ruim. Tá, é ruim porque você, querendo ou não, acaba falando muito português. Só que, em contrapartida, se você precisa de uma ajuda, se você precisa de várias coisas, eu vejo que muitos brasileiros se ajudavam ali. Não são muitos, tá? Vou ser bem sincera, eu via muita coisa também de pessoal que não tá nem aí, tipo, tá dando super certo, mas aí, né, enfim. Só que, por exemplo, na casa onde eu morava, que aí vai entrar em outro assunto que vai ser depois, mas vou dar só uma pincelada. A maioria era brasileiro e isso facilitava muito, querendo ou não, porque às vezes você quer desabafar, às vezes acontece um monte de coisa e, querendo ou não, você conseguir se comunicar na sua língua é muito mais fácil. Então, e lá, além de ter brasileiros, tem na verdade uma mistura, tá? Lá é bem oxigenado, assim, em questão de cultura, tem de tudo lá, assim, é uma cidade onde você vai, um país onde você vai, que você encontra muitas culturas misturadas, sabe? Então, isso é o que eu pensei, poxa, então quer dizer que o pessoal é bem receptivo e tal. Então, isso também, na hora de decidir para onde eu iria, foi também algo que eu parei para pensar e analisar. Outros países não tem tanta oxigenação. Por exemplo, eu acho que fala miscigenado. Não sei, vocês entenderam. Quando eu fui para Inglaterra, já não, apesar deles serem super receptivos também, não tem nada a ver com recepção. Mas você já não via tanto, então o pessoal não tá tão acostumado, sabe, a ter muito estrangeiro, então querendo ou não você encontra um pouco mais de dificuldade, mas nada demais. Enfim, esse também foi um quesito muito importante na hora de eu decidir ir pra lá. Outra coisa, Irlanda é um país bem pequeno, tá? Ele realmente é uma ilha, lá é uma ilha, e facilita muito quando você quer viajar para outros países da Europa, para outros lugares da Europa. Por quê? Porque ele é localizado num ponto bem legal. Então, assim, para onde você quiser ir ali, você tem fácil acesso. Encontra passagens aéreas, que nem eu fui pra Londres e paguei 20 euros, assim, é muito barato. Claro, você vai falar, 20 euros se você for converter vai dar um absurdo, mas não. Lá, ganhando em euro e viajando assim, é muito barato, né? Tipo, 20 euros, muito barato. Enfim, esses também foram um dos quesitos que me fizeram escolher a Irlanda, tá? Vamos lá. Quando eu pensei em ir pra Irlanda, você tem duas opções. Você pode ir como de férias, que você pode permanecer no país por 3 meses, só que aí você não pode trabalhar, ou você vai com um curso comprado que é para estudar. Eu decidi, quando eu fui, para fazer o curso. Claro que o meu intuito inicial era tirar a cidadania, porque como eu já comentei em outros vídeos, eu tenho descendentes, então a minha principal ideia, assim, quando eu cheguei lá, eu falei, eu vou juntar dinheiro, vou descer pra Itália e vou ficar lá morando 3 meses, vou tirar esse visto e vou ser cidadã europeia e tô feliz da vida. Mas nem tudo são flores, né, meu anjo? Mas tá bom demais, graças a Deus. Então, inicialmente, assim, o primeiro, né, motivo seria para aprender o inglês quando eu fui, né, o intuito inicial, mas com segundas intenções de conseguir ficar no país. Então, quando você vai para lá, como eu te falei, se você for como visto de holidays, de férias, você pode permanecer 3 meses e beleza. Só que você não pode trabalhar. Com o visto de estudante, eu tenho visto de estudante e posso trabalhar.
Então eu poderia trabalhar 40 horas semanais. Não sei se ainda é assim, tá, pessoal? Eu fui em 2016, então pode ser que várias regras tenham mudado. Então o que acontece? Aí já me falei, poxa, eu vou conseguir estudar, vou conseguir fazer inglês, melhorar meu inglês, vou conseguir trabalhar, juntar um dinheiro para posteriormente conseguir tirar a cidadania. E foi assim que eu fiz. Então eu comprei um curso, tá? Você compra o curso. Quando você compra o curso, automaticamente com a documentação que você tem, facilita a sua entrada no país. Por quê? Quando você chega lá, na hora de entrar no país realmente, que dá aquele frio na barriga, que você, né, dá até um piripaque, dá piriri, dá de tudo. Porque assim, quando a gente tava na fila, às vezes eu via as pessoas falando que, deporta, mas eu achava que era balela, sabe? Sinceramente, eu falava, aqui deporta, porque quando eu fui pra Inglaterra foi super tranquilo. Só que eu fui ficar um mês, então é muito pouco tempo, o pessoal não vai ficar encanado, né? E lá não, lá querendo ou não, você tá indo com um visto, né, de 8 meses, então eles pensam muito, beleza. Quando eu tava na fila, porque quando você chega lá, né, forma uma fila, porque cada um vai num guichê pra conversar com o atendente lá, tipo, que nem fosse a Receita Federal, por exemplo. E lá, não sei lá se é como que chama, não lembro mais, enfim. Aí, gente, te juro, teve um casal aí que morrendo de dó, que foi deportado, sabe? E tipo, só porque ficou meio perdido, mas tinha o dinheiro, tinha documentação. Então assim, eu não sei quais são os quesitos realmente, porque querendo ou não, eles estavam tudo em dia. Não sei informar. Mas pode ser a questão da escola. Lembra que eu falei pra vocês, é muito importante vocês pesquisarem sobre a escola, se realmente existe essa escola, porque tem muita gente que às vezes faz um papel, um documento, só pra entrar e vai ver, não tem nada disso, entendeu? Então assim, parece que não, mas pode ser que o pessoal pegue, tá? Não sei qual que é a frequência disso acontecer, mas acontece. Outra coisa que o pessoal super me pergunta é a respeito de dinheiro, money, cash, faça-me rir. Não é barato, já vou adiantar, mas sonhos não tem preço. Então acredito eu que independente, se você for fazer toda essa análise e estudar sobre possibilidades, dá pra você fazer um intercâmbio sim, e dá pra você economizar sim, tá? Vou falar pra vocês sobre reais, né, que eu gastei. Só que gostaria muito de frisar, eu fui em 2016, nessa época quando eu fui, tá, o dólar não, minto, desculpa, o euro, porque lá na Irlanda é euro, não é dólar. Então apesar de que, uma coisa importante, lá é euro, só que passagem, essas coisas todas você vai pagar em dólar, tá, não vai pagar em euro, então tem uma certa diferença, tá? Não pesquisei sobre o dólar, I'm so sorry. Só sobre o euro. O euro, na época que eu fui, tava em 3,68, tá? Mais taxa, mais IOF, mais blá, 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 né? Não é barato, quase R$4. Então imagina, 1 para R$4. É bastante dinheiro. Então, vou falar pra vocês mais ou menos a quantidade que eu gastei na época, tá? Lembrando que foi em 2016. Quando eu fui pra lá, eu havia acabado de sair de um trabalho, então eu tinha uma boa quantia em grana, porque eu fui mandada embora e aí eu recebi todos os meus direitos, então deu pra juntar uma grana legal. Que acredito eu, quando eu fui pra Irlanda, por exemplo, pra Inglaterra, eu achei assim, tinha voos mais fáceis e voos diretos e companhias boas. Pra Irlanda, as companhias são meio... sabe? Eu fui com uma companhia espanhola, não vou lembrar o nome. Gente, Deus tem piedade. Parecia que eu tava numa excursão, aquelas de escola, de 4ª série, com aquela molecada, uma falação infernal. Imagina ficar 12 horas... Gente, parecia que eu estava indo pra praia, curtir, sabe assim? Deus tem piedade. E aí, inclusive, eu fiz conexão em Madrid. Ai, Deus me livre. Olha, pensa. Só que era a única opção de voo que eu tinha, né, de classe econômica e que cabia no meu bolso. Ou seja, eu gastei
de passagem em torno de 6 mil reais. E de volta, porque quando você vai para fazer um intercâmbio, você tem que ter a passagem de volta. Ah, mas você queria ficar lá. Sim, se eu ficasse lá, eu ia perder minha passagem de volta, tá? Isso é normal. Então, toda vez que você vai ou renova seu visto, algumas companhias aéreas você consegue colocar... A pessoa quer falar difícil, não sabe. Colocar a passagem pra frente, então você fica adiando, sabe? Até um certo tempo, então você vai adiando. E ocasionalmente, se você for ficar realmente, você acaba perdendo, mas é normal, a gente já sabe disso, tá? Então, e aí quando você compra, então você já compra de ida e volta, tá? Independente de você querer ficar ou não. Inclusive, é um dos quesitos, quando você chega no país, eles fazem essa análise, já pedem a passagem quando que você marcou para sua volta pro seu país natal. Beleza? Então, de voo eu gastei em torno de 6 mil reais, tá? O que acontece? Quando você vai comprar, que nem eu comprei o curso, certo? Com a agência. Eu comprei e aí eu fiz a transferência para ela em dinheiro. Mas por quê? Porque ela já ia fazer o câmbio pra mim, tá? O que é câmbio? Câmbio é quando você vai fazer a transição do seu dinheiro. Então, o seu dinheiro é real, você vai transformar ele em euro. Toda vez que você faz o câmbio, você paga uma taxa de câmbio, que não é barata, meu anjo. Aí mais IOF, mais... Ai, ó, Deus me livre. Enfim, quando eu fechei com essa agência, ela já fazia o câmbio pra mim. Então, facilitou muito pra mim, porque eu não tive que ir atrás de casa de câmbio pra fazer transformação, barará. Eu já depositei todo o dinheiro pra ela, do valor do curso, em reais. E aí, ela que fez o câmbio pra mim. Então, na época, só o meu curso, eu paguei o curso, a estadia de um mês pra ficar quando eu chegasse lá, no alojamento estudantil. Um mês, e fiz o depósito para ela no valor da escola, do alojamento e do transfer, que é a pessoa que vai me buscar lá no aeroporto para me levar para o alojamento estudantil. Ficou em torno de 13 mil reais, tá? Em 2016. Então, nesse caso, eu não precisei fazer o câmbio. Um dos quesitos para você entrar no país é você... O cash, o faz-me rir. Porque assim, ó, quando você... Aí é muito engraçado, eu lembrei da dona Hermínia, né, falando, passei, eu tenho money, tenho dinheiro, dólar, não sei o quê. E realmente, porque quando você chega lá, às vezes eles pedem pra você apresentar o seu dinheiro. É, meus caros, você tem que ir com o dinheiro em espécie. Imagine você como é que fica o seu... Né? Então, bem isso. Aí, o que acontece? Nesse caso, quando você vai, você já vai ter que levar o dinheiro, você tem que ir pra casa de câmbio, tá? E comprar, aí não tem como fugir, tem que fazer a conversão. Então, lá, o inicial, pra você entrar no país, que é obrigatório, se você tiver menos que isso, você não entra, são 3.500 euros. Isso em 2016, pessoal, não sei como é que tá hoje. Acredito que não deve ter mudado muita coisa. Enfim, então para você entrar no país você tem que ter 3.500 euros em mãos. Aí para isso você vai fazer o quê? Você vai pegar o seu realzinho, vai numa casa de câmbio e vai transformar esse dinheiro em euros. Pois é, dói demais. Na época, para eu levar 3.500 euros, eu gastei em torno de 15 mil reais, tá? O euro a 3,68, mais taxa de câmbio, mais IOF em cima. Sim, você tem vontade de chorar bastante. Mas, como eu falei, sonhos, né? Outra coisa importante que eu não me atentei e acabei passando é a questão do passaporte. Eu não falei de passaporte porque eu já tinha passaporte. Porque na primeira vez que eu já tinha ido, eu já tinha tirado. Mas, se você não tem passaporte, o seu passaporte também tem que ser tirado na Receita Federal. O que acontece? Na Receita, quando eu tirei, tinha duração de 5 anos. Inclusive, coitadinho, tá vencido, tem que tirar outro. E hoje em dia, não. Hoje quando você vai tirar o passaporte, são 10 anos. Então, melhorou bastante essa questão. Porque, querendo ou não, de 5 em 5 anos, você ficar renovando, você vai gastar mais ou menos uns 250 reais. Acredito eu que hoje deva estar uns 300 reais. É dinheiro pra caramba, né? Vamos combinar.
Então, assim, como eu já tinha o passaporte, graças a Deus eu não tive esses custos nessa viagem específica. Mas se você não tem o passaporte, você tem que estar tirando o passaporte, tá? Tem que fazer o agendamento na Receita Federal. Acredito eu que hoje em dia, por conta da pandemia, eles não estão fazendo agendamento online. Então eu não vou poder te ajudar, não sei como que tá funcionando, tá? Mas aí você tem que estar tirando o seu passaporte, que é algo fundamental para você visitar qualquer país. Acredito eu que consegui passar para vocês sobre essa, né, esse primeiro, como é que foi e tudo mais. Vou fazer mais vídeos porque eu quero contar por partes, acho que fica muito mais legal e eu consigo abordar muito mais conteúdo, falar com muito mais detalhe e com muito mais histórias. Tem muita coisa legal ainda nos próximos vídeos. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, fica aqui comigo. Será uma honra ter você aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!